Boa noite, queridos alunos do curso de Mestre de Obra. Aqui quem está falando é o professor Baltazar Lucena e hoje a gente vai ver aí algumas explicações sobre a aula de número 3 desse projeto Mãos à Obra, tá? É um projeto que foi televisionado nos anos 90 e nos anos 2000 pelo programa do Sistema S, SESI, Senai, Sebrae, né? E ele é um programa feito aí pela Associação Brasileira de Cimento Portland, ABCP, tá? E a gente vai ler aí um pouquinho do que é o conceito desse programa Mãos à Obra, tá? Ele é voltado para os profissionais, estudantes de construção civil e ele visa executar as edificações de uma forma mais simples, de uma forma um pouco mais técnica, com baixos custos, tá? O programa Mãos à Obra é de produção e difusão de conteúdo sobre a construção popular que busca ampliar o acesso e conhecimento, facilitar o treinamento e qualificação de profissionais e influenciar a construção de moradias com mais qualidade e com menos desperdício. Por quê? Porque a gente sabe que antigamente, há cerca de 10, 20 anos atrás, era construído tudo sem muita qualidade, sem muitas ordens técnicas, né? Existia a figura do arquiteto, que fazia os projetos, existia a figura do engenheiro, que era aquele cara responsável pelas obras, existia a figura do mestre de obra, que é aquele cara meio que carrasco, que era quem fazia as gerências das obras, né? E depois foi submetido a essa evolução da gestão da qualidade que a gente já viu aí com a ISO, com o PBQPH e outros programas de qualidade, tá? É nesse ponto que o Sistema S ele veio junto com a BCP para fazer um programa para fazer a abertura de portas para quem seja leigo ou um profissional que queira se qualificar um pouco mais, ter acesso a um programa de módulo simples, rápido e prático. Então aí a gente vai ver, o programa está disponível no YouTube, tá? A gente vai ver aí o programa número 3 que fala sobre projetos, tá bom? Então vamos lá. E à medida que o vídeo for avançando, eu vou dar algumas pausas e fazer algumas explicações, tá bom? Então vamos lá. Está começando mais um programa da série Mãos à Obra. Esta série é composta de 30 programas. Hoje você vai assistir ao programa número 3, Mãos à Obra, o programa da construção. No programa anterior, vimos quais os cuidados que você deve ter na hora de escolher um terreno. Como decidir a melhor localização. Como identificar as vantagens e desvantagens do lote. Como calcular a área que pode ser construída. Quais as providências que você deve tomar na prefeitura. Mãos à Obra. Programa 3. O projeto. Bom, então como a gente viu aí, né, nas aulas 1 e 2 do projeto Mãos à Obra, ele vai tratar justamente de algumas perfilações de terreno, vai tratar de nivelamento do terreno, como você tirar as cotas corretas de um terreno acidentado, um terreno íngreme, né, como você fazer as devidas projeções do terreno para poder ver a sua localização, ver o norte magnético, ver o norte azimutal, que a gente também vai ver alguma coisa aqui nessa parte de projeto. E uma das coisas que ele falou aí, que também a gente vai retomar aqui nessa aula de número 3, que é justamente a parte de área construída. O que é uma área construída, o que é uma área de construção, tá? Por quê? Porque antes de tudo, eu só vou adiantar um assunto que eu vou explicar ao longo aqui do vídeo,
que é em relação ao CBO, que é o Código Brasileiro de Obras, e o Código Municipal de Obra, CMO, que é que geralmente fala sobre as diretrizes de o que construir, como construir e onde construir. Se é em terreno de marinha, se é de terreno de ocupação de interesse, né, que são as EIs, de interesse social, no caso, né, se eles são área protegida pelo IBAMA, né, se são perto de estuários, se é perto de mata. Então, depois que a gente vê todas essas diretrizes, depois que a gente vê o que é que está disposto no Código de Obra, a questão dos recuos frontal, recuo lateral, recuo posterior, aí sim é que a gente vai ter uma dimensão real do que construir, como construir, a forma que a prefeitura, né, ela faz essa regulamentação. Então vamos dar continuidade aí ao vídeo. Ao longo do processo eu vou explicando melhor para a gente ter um conteúdo mais fechado, tá bom? Pronto. A medida está perfeita. Agora é só fazer o furo e colocar os parafusos. Vê lá, hein, Pedrão? Vai colocar essa prateleira torta. Não, que isso, Leila. Pô, não confia mais na categoria do Pedrão? Tá se esquecendo de tudo que eu já fiz aqui em casa? Claro que não, seu bobo. Eu tô só brincando, né? Que é bom caprichar, né? Porque depois você faz errado, tem que consertar, vai ser mais difícil. Não. Não tem crise. Com a ajuda da minha fiel companheira, isso não vai acontecer. Lembra quando eu fui medir lá o terreno? Claro que eu lembro. Me lembro como se fosse ontem. Você queria conferir as medidas que estavam na escritura e checar se o terreno não era torto. Eu não sabia como era o jeito certo de medir um terreno. E fui logo passando um barbante em volta do lote. Parecia que ia dar certo. Era só esticar o barbante nas laterais, na frente e no fundo, e depois medir o barbante e tudo bem. Eu teria a medida certa do terreno. Pois é. A gente perdeu um tempão colocando barbante e medindo tudo. E depois que nós somamos as distâncias, foi aquele susto. O terreno parecia ser maior do que estava dizendo na escritura. Daí eu fui falar com o seu Freitas, achando que a escritura estava errada. Ô, meu amigo, do jeito que você somou, só podia dar nisso. Você somou também o caimento do terreno, por isso é que deu mais do que estava na escritura. A medição certa do lote tem que ser feita na horizontal. Como assim na horizontal? Horizontal significa no mesmo plano, no mesmo nível. Imagina a seguinte situação. Você tem dois lotes com o mesmo comprimento, só que um é plano e o outro é muito inclinado. Se você não medir na horizontal, o terreno inclinado vai parecer ser muito maior que o terreno plano. Entendeu? Opa, agora sim ficou claro. Agora, como é que eu faço para medir um terreno inclinado? Tem um jeito fácil que os pedreiros usam muito. É o seguinte. Os pedreiros fazem assim. Pegam dois sarrafos e cravam um em cada trecho do terreno que se quer medir. Para colocar o sarrafo retinho na vertical, precisa fazer um ajuste com um prumo. O prumo é um cordão com um peso amarrado na ponta e serve para mostrar qual é a posição vertical correta. Depois os pedreiros colocam entre os dois sarrafos uma mangueira cheia de água e tampada com rolhas nas extremidades. O pedreiro que está no ponto mais alto segura uma ponta da mangueira num dos sarrafos. O segundo pedreiro vai encostar a sua ponta no outro sarrafo, procurando manter o nível horizontal. Aí eles tiram as rolhas e vão ajustando umas das extremidades até que a água fique estabilizada nas duas pontas. Quando a água parar de mexer, é só marcar o ponto no sarrafo que está garantido o mesmo nível. Puxa. Bom, então como a gente viu aí, é uma medição simples e rápida, né? Eles vão pegar do ponto mais alto que eles acham que é o ponto mais alto do terreno, né? Vão fazer um piquete
com a elevação de 50 centímetros a 1 metro, vão marcar esse piquete numa medida X qualquer, e depois eles fazem o batimento de nível, né? Para que esse batimento de nível? A questão da relação vasos comunicantes, que é aquela questão de quanto mais níveis e curvas você tiver, independente do plano horizontal da água, a água ela vai sempre ocupar o mesmo espaço de altura, tá? Depois que eles fazem esse batimento de nível, aí sim é que eles passam a linha entre essas duas extremidades de nível para que ela possa estar com o mesmo ponto de altura, o mesmo ponto de equilíbrio. Aí se faz a medida correta, que é um dos pontos que a gente vai ver quando a gente começar as nossas aulas práticas, falando sobre marcação de terreno e de nivelamento, tá bom? Que sacada, hein, seu Freitas? Mas aí o que se faz depois? Aí é só medir a distância entre 2 pontos marcados nos sarrafos e tudo bem. Para medir, basta usar uma boa trena com o comprimento suficiente ou mesmo um barbante bem esticado entre os 2 pontos marcados nos sarrafos. Mas, seu Freitas, e se o terreno for muito comprido e inclinado? Não tem problema, é só fazer a mesma coisa. Quando o terreno é muito inclinado, você tira as medidas por partes e aproveita para medir a inclinação, o caimento do terreno. Assim, olha. Vamos supor que nós vamos medir o terreno em 3 partes. Primeiro vamos ver o comprimento. Se a primeira parte tiver 7 metros, a segunda tiver 8 metros e a terceira tiver 5 metros, então o comprimento total do terreno é de 7 mais 8 mais 5, igual a 20 metros, certo? Agora vamos medir o caimento. Se a primeira parte tiver 50 centímetros de caimento, a segunda tiver 60 centímetros e a terceira tiver 40 centímetros, então a declividade total é de 50 mais 60 mais 40, igual a 150 centímetros. Ou seja, 1,5 metro de caimento. Para que serve essa medida de declividade ou aclividade? Primeira coisa que a gente tem que entender é como fazer essas marcações, tá? O processo é o mesmo. A gente vai pegar 2 piquetes, colocar no ponto mais alto, colocar uma distância qualquer, que aí a primeira distância ele chamou de 5 metros, né? Bate o segundo piquete, bate-se a referência de nível entre o primeiro piquete e o segundo piquete, e retira a altura. Como é que eu vou retirar a altura? Depois que eu bater o meu nível do ponto mais alto do primeiro piquete para o segundo ponto, essa distância de nível até a parte mais baixa, que no caso seria o encontro do solo, seria a altura de declividade. E para que serve essa altura de declividade? Essa altura de declividade vai te dizer quanto de aterro tu vai pegar ou quanto de corte tu vai pegar para que teu terreno ele fique de forma horizontal, de forma estabilizada, e também vai te ajudar na hora que for fazer as fundações, seja viga baldrame, seja estacas, seja qualquer tipo de embasamento, na verdade, tá? Por quê? Porque ele vai te dar, vai determinar qual a altura que tu tá do solo, né, para chegar num plano zero, e quanto tu vai escavar daquele ponto zero até chegar no fundo da tua escavação ou no fundo do teu embasamento, tá? Olha, aqui tinha um piquete, né? A associação que pôs, e do piquete a gente mediu 5 metros. Através da planta, né? Vai, mede o fundo, né? O fundo, o comprimento com a largura. E eu peguei e medi através das medidas onde que eles deixaram o pilarzinho, né? Eles deixaram o pilar e eu medi 8 metros, que seria o meu, né? Você vai bater o piquete, que eu expliquei, puxar o outro, escolher já seu terreno. Correto?
Mas, seu Freitas, e se o terreno for meio torto? Como é que eu faço para ter a forma exata dele? Para ter a certeza de que realmente ele é retangular, não tem um bico no canto? Como é que é isso? Bem pensado. Não adianta só ter as medidas do lote. Precisa também verificar os ângulos das laterais para fazer um desenho o mais correto possível. Olha, a melhor maneira é tirar as medidas de todos os lados e também da diagonal. E aqui tem um detalhe muito importante. Na hora de desenhar, você precisa adotar uma escala para que o seu desenho seja proporcional ao tamanho natural do lote. Por exemplo, na escala de 1 para 100, 1 centímetro no papel é igual a 100 centímetros no terreno, ou seja, 1 metro. Se um lado do terreno tem 20 metros, você vai desenhar uma linha de 20 centímetros. Na mesma proporção, você vai marcar um lado e depois a diagonal até fechar um triângulo. Depois é só marcar os outros 2 lados até fechar o desenho do terreno. Nas extremidades, você pode anotar os níveis para saber o caimento. Pronto, aí está o seu terreno. Depois das dicas do seu Freitas, a gente fez o desenho do terreno direitinho e aí passamos para a próxima fase. Bom, nessa parte aí que seu Freitas está ajudando, né? Eu acho que é Pedrão, não sei. Enfim, o que é que a gente tem? A gente tem nosso primeiro contato com escalas. O que é a escala? Escala nada mais é do que a representação gráfica do desenho. É você pegar uma medida real e transportar para o seu desenho aquela peça, aquele objeto, aquela edificação, de forma que caiba dentro de um papel. A escala, a gente tem 2 tipos de escala. A escala de redução e a escala de ampliação. Em aulas futuras, a gente vai ver melhor essa questão de escalas, a gente vai entender melhor o conceito de escala, a gente vai trabalhar em cima de projetos para tanto ampliar um projeto quanto para reduzir um projeto. A gente vai ver as principais escalas de construção civil, e uma delas, seu Freitas aí já nos passou, que é a escala de 1 para 100, que é utilizada em projetos de locação e de locação e planejamento de lote, tá? Que é onde a gente vai pegar qual é a rua, qual é a locação do nosso terreno, qual é os pontos que ficam postes, árvores, enfim, mais na frente ele vai falar um pouquinho sobre isso. E essa é a escala que a prefeitura exige para locação de lote, tá? Tanto locação quanto para parte do telhado, tá? Então, aulas futuras a gente vai ver melhor aí essa questão de escalas. Escala 1 para 50, escala 1 para 25, escala 1 para 20, escala 2 para 10. E vai entender melhor esse conceito de escalas para tirar nossos projetos da cabeça para passar para o papel. E detalhe, não se atenham nessa questão da escala quando vocês forem fazer desenhos de AutoCAD ou de SketchUp. Por quê? Esse trabalho de escala a gente só vai ver quando a gente for plotar os projetos. Na hora do desenho ele usa escala 1 para 1, que é justamente a escala real. 1 centímetro desenhado equivale a 1 metro, a 1 metro desenhado. Então, quando a gente for fazer os projetos, a gente esquece escala. Na hora que a gente vai plotar os projetos, a gente começa a introduzir a questão de escalas dentro do projeto. E quando o projeto está plotado, aí sim é que a gente precisa conhecer as escalas, conhecer o escalímetro, como utilizar um escalímetro, como utilizar uma régua para a gente poder fazer a aferição daquelas medidas de plotagem, tá? Pensar a planta da casa. Falando em próxima fase, Pedro, o que é que você acha de fazer logo esses furos na parede, hein? Senão essa prateleira não vai ficar pronta, não. Calma, meu amor. O que é isso? Pra que tanta pressa? Tem tempo, calma. Pô, se lembra quando a gente tava pensando no desenho da planta da casa? Como a gente fez tudo com calma, devagar, tranquilo? Poxa. É verdade, Pedro. Eu sou meio apressadinha assim, viu? Mas você é muito sossegado, Pedro. Se eu não fico no seu pé, não fica nada pronto, viu? Fui eu que insisti pra você ir na prefeitura tomar informações. Daí você descobriu um monte de coisa que a gente não sabia.
lá vem a voz da sabedoria. Para, Pedro! Foi aí que a gente descobriu 3 coisas importantes. A primeira, que a casa tinha que ter um recuo na frente, no fundo e na lateral. Depois, que a área construída não podia ser maior que a área do terreno. E terceiro, que a área ocupada tinha que ser no máximo a metade da área do terreno. É verdade. Na época eu tava meio confuso, né, meu amor? Mas depois... Bom, essa questão de área construída não pode ser maior do que a área do terreno. Precisa ter recuo frontal, lateral e posterior. Isso daí vai depender de cada código de obra, como eu tinha falado no começo da aula. Então, isso daqui que ele vai mostrar é um parâmetro geral para ser feito e execução dos projetos, tá? Primeira coisa como é que você tem uma área de 100 metros quadrados e vai construir 200 metros quadrados. Você tem que pedir uma autorização da prefeitura, uma autorização especial da prefeitura para poder fazer essa construção, porque sua área construída não pode ser maior do que a área do terreno. Segundo passo é que sua área construída não pode ser maior que 50% da área da área do terreno. Então, num projeto de 100 metros quadrados, você só poderia construir até 50 metros quadrados. Óbvio, né? E o terceiro ponto é os recuos. Cada prefeitura, cada código de obra tem a sua particularidade. Recife, por exemplo, em 2007, não teve uma modificação, mas eu não lembro qual foi a modificação que teve, mas Recife, em 2007, ele determinava que 4 recuos, frontal, de 5 metros, posterior, de 3 metros, e 1,5 metro em cada lateral, para que a edificação ficasse centralizada e também fosse feito janelas laterais. Antigamente só existia 3 recuos, frontal, um lateral e um posterior, e o frontal e o posterior com a mesma distância, né? Tem prefeitura que ainda tem essa questão de apenas 3 recuos e o recuo lateral ser a metade do recuo frontal. E o recuo frontal ser maior do que o recuo posterior. Ou o recuo lateral ser metade do recuo, né, frontal e posterior, e o frontal e o posterior serem exatamente do mesmo tamanho. Para que isso? Para que se tenha uma área de livre acesso, para que se tenha área verde nas edificações, tá? Que é uma coisa que a prefeitura hoje ela tá fazendo uma fiscalização bastante incisiva quanto a isso, tá? Só que em edificações menores, edificações mais simples, a gente não tem, muitas das vezes a gente não vai ter esse recurso de colocar recuo posterior, recuo frontal, recuo lateral, aquele negócio todo. Mas a gente, para se enquadrar com o que a prefeitura, com o que o CREA exige, nós temos que fazer isso. Aí as casas começam a serem duplex. É aí onde existe um impasse entre o CREA, que não é mais o órgão fiscalizador, e o Conselho Regional dos Técnicos. Que existe um impasse entre esses dois conselhos que fala com que o técnico não pode assinar nenhum projeto que contenha concreto armado e estruturas. Porém, ele pode sim ficar responsável pela execução desse projeto. O mestre de obra ele é apenas o responsável por essa execução. Mas como é que a gente vai abrir um leque para uma casa de 50 metros quadrados de área construída, né? Sendo que a gente não pode fazer nenhuma estrutura de concreto armado. A gente não pode calcular essa estrutura de concreto armado. Então existe um impasse entre o CREA, que era responsável pelos técnicos em edificações e posteriormente muitos técnicos em edificações se tornaram mestre de obra, e hoje o Conselho Regional de Técnicos por conta disso. Porque quando você faz uma redução de área construída, para você fazer todos os cômodos, você vai ter que fazer uma elevação dessa edificação. E é justamente nesse ponto que aí a gente começa a ter alguns impasses. Mas nenhum mestre de obra, nenhum técnico em edificações, ele sabendo fazer, sabendo calcular, e for um cara esperto, o que é que ele vai fazer? Vai calcular o projeto, vai procurar um arquiteto,
Aí vem a questão das parcerias, né? Se você conseguir aí um arquiteto ou um engenheiro que faça a avaliação desse cálculo para você de graça, seria ótimo, porque ele iria calcular aquilo dali e você conversar com ele, você pagando as taxas de CREA, de prefeitura, essas coisas, ele vai fazer a assinatura de responsabilidade técnica para que você possa executar aí a sua obra sem nenhum incômodo por parte legal, beleza? Pois eu aprendi direito. A área ocupada é o quanto você usa do terreno. A área construída é o quanto você constrói. Agora, se a casa for for térrea, a área ocupada é igual à construída. Se a casa for um sobrado com 2 pisos iguais, a área construída é o dobro da área ocupada. Porque você soma o andar de cima com o andar de baixo. No nosso caso, o terreno tem 5 metros de largura por 20 metros de comprimento. E a área total é de 100 metros quadrados. E pela legislação da prefeitura, a área ocupada pela casa devia ser no máximo igual à metade da área do terreno, quer dizer, 50 metros quadrados. Como a gente tinha que deixar um recuo na frente de 5 metros, um recuo no lado de 1,5 metros e um recuo no fundo de 5 metros, sobraram quanto? 35 metros quadrados. Bom, até aqui tudo bem, não é, Pedro? Porque a área ocupada é menor do que os 50 metros quadrados que a prefeitura permite no nosso caso. Como a gente resolveu fazer um sobrado, a área construída é de 2 vezes 35, ou seja, 70 metros quadrados. Bom, ainda assim é menor que 100 metros quadrados, que é a área total do nosso terreno. Então tudo bem, não tinha problema. Mas mesmo depois de ter decidido o tamanho da casa de acordo com o tamanho do terreno, eu ainda me sentia meio perdido. Eu não sabia de que lado a casa deveria ser feita. A disposição dos quartos, aonde colocar as janelas. É verdade, Pedro. Nessa hora é muito importante a gente conversar com a vizinhança, né? E observar o terreno, assim, em vários horários diferentes. Lembra que eu conversei com a dona Diva? E ela me disse que o quarto dela era muito quente no verão e muito frio no inverno? Pois é, foi aí que eu percebi a importância de construir as janelas dos quartos pensando no lado que bate o sol, né? Pra ele poder esquentar no inverno e ficar fresquinho no verão. Uma vez, a gente foi no terreno bem cedinho. Tava começando a clarear. Só pra ver de que lado tava nascendo o sol. A gente parecia 2 adolescentes apaixonados que tinham ficado a noite inteira acordados esperando o sol nascer. Parecia na época da escola que a gente aprendeu que o sol nasce no leste. E se a gente ficar com o braço direito na direção do sol, o norte vai estar na nossa frente, o sul atrás da gente e o oeste no lado esquerdo. Lá na frente é o norte. Bom, isso daí é uma coisa simples, né? Que a gente pode pegar uma bússola, né? Se a bússola estiver funcionando legal, ela sempre vai estar apontada para o norte. Esse é o norte azimutal, tá? Não vou entrar em méritos do que seja isso, mas digamos que seja o norte verdadeiro. O lado poente e o lado nascente, para que a gente possa saber aonde é que o sol vai bater com exatidão na hora da nossa construção e assim a gente determinar os pontos de janela, tá? Existem 2 nortes, o norte verdadeiro e o norte do projeto. O norte verdadeiro é o norte azimutal, que é onde vai indicar realmente o norte do ponto que você esteja. E o norte da edificação é a entrada da edificação, né? A porta principal da edificação, tá bom? Que delícia, né? Estão precisando fazer outra dessa de novo. Nem pensar, Pedro. A gente não tem mais idade pra isso, não. Opa, tá me chamando de velho? Na mola, Pedro. Vamos voltar aqui pro que interessa. Naquela época, a gente descobriu que o ideal é orientar a posição das janelas o mais próximo possível no sentido do norte.
É, pelo menos evite o sentido sul, porque senão a sua janela vai ficar pro sul e aí você vai receber os ventos frios do inverno e não vai tomar sol. Essa é a pior situação para um quarto, gente. Porque bem na época do frio, quando você estiver precisando do sol para esquentar, seu quarto não vai receber o sol. Ainda vai ficar mais frio ainda com vento. Depois de visitar várias vezes o terreno e examinar a vizinhança com atenção, nós fizemos um desenho colocando todas as informações importantes. Você se lembra quais são, Lila? Claro, Pedro. Eu que desenhei. Primeiro, a gente coloca no papel onde fica o norte do terreno. Depois, se tem alguma construção dos lados e qual a distância. Onde fica a calçada e qual a largura. Onde está a rede de esgoto e de água, a boca de lobo e o bueiro da rua. É, e se tem alguma árvore ou algum poste na frente da casa. Porque senão você pode pensar em construir uma garagem e aí tem um poste bem na frente. Nessa hora, você já vai anotando de que lado fica a melhor vista ou se tem alguma coisa que precisa ser evitada. Depois, com o desenho completo, você pode começar a pensar no espaço interno que cada cômodo vai ocupar e fazer a planta da casa. A planta. A planta, gente, é um desenho que mostra a casa como se alguém tivesse cortado as paredes bem perto do piso e marcado todas as medidas dos cômodos. Onde ficam as portas, as janelas, o corredor, enfim, tudo que tem numa casa. Por exemplo, aqui em casa nós estamos na cozinha. Na planta, a cozinha é desenhada assim. Depois vem a sala, a escada, as portas e janelas. A área de serviço, os muros, o quintal e todos os detalhes do andar de baixo. No andar de cima, tem o dormitório da frente, o corredor, o banheiro, a escada, o dormitório do fundo, as portas e janelas. Quando você fizer o projeto da sua casa, você deve experimentar de várias maneiras diferentes como ocupar bem o espaço interno. Só depois que você decidir qual o melhor projeto, daí sim você deve procurar um profissional, ou um engenheiro ou um arquiteto, que ele vai preparar a planta que você vai levar na prefeitura. Pois é, e eu achava que bastava fazer a planta e construir a casa. Mas aí o seu Freitas me deu um toque importante. Ó, isso daí a gente viu o que fazer, né, quando a gente fez os nossos experimentos sobre Tangram, né? Porque o Tangram é aquele quadrado que dentro desse quadrado é subdivididos com peças e dessas peças a gente vai montando o nosso quebra-cabeça, né? Então é dessa forma que a gente, depois que a gente tem coleta todas as informações, a gente passa para o papel, onde é o norte do norte verdadeiro, né? Onde é o norte verdadeiro, onde é o norte da edificação. A gente começa a construir a nossa planta, né? Para saber onde é que vai ficar o quarto, onde é que vai ficar o banheiro, onde é que vai ficar a cozinha, onde é que vai ficar todos os cômodos. E depois que a gente colocar todas essas informações da melhor forma possível, aí a gente tem a nossa planta baixa, tá? Pedro, é a prefeitura que controla as construções que são feitas na cidade, de acordo com as leis municipais. Então, para poder começar a construir, você precisa primeiro aprovar o projeto na prefeitura, que tem que estar assinado pelos proprietários e pelos responsáveis técnicos da obra. Esses responsáveis são os nomes que a gente vê nas placas na frente das construções? Exatamente. Pode reparar o que está escrito nessas placas. E se eu não fizer isso, o que acontece? Você pode ter sua obra paralisada por algum fiscal da prefeitura ou ter problemas na hora de legalizar os documentos da sua casa. Em todo caso, não custa nada se informar antes. Em alguns lugares, a própria prefeitura indica um responsável técnico para ajudar a legalizar a obra. Ô, seu Freitas, o senhor manja de tudo, hein? Valeu, hein? Por mais essa dica. Ah, que isso. É um prazer poder ajudar um amigo. E depois, é assim que a gente vai melhorando a nossa cidade. Já imaginou se todo mundo fosse fazendo o que bem entendesse, construindo de qualquer maneira a bagunça que seria? Afinal de contas, a cidade também é a nossa casa, é ou não é?
Perfeito. Mais um serviço lindo. Qualidade, Pedrão. Sei não, Pedrão. Eu acho que o lado direito tá mais torto. Que nada, lá vem você, imagina. Tá certinha, pô. No próximo programa, você vai ver tudo o que é preciso fazer para iniciar a obra. Não perca. É muito importante que o sol entre na casa. E com a entrada do sol eu acho que fica melhor. Fica bem mais claro, né? Economiza eletricidade. Ah, porque pega a luz do sol, né? Aí, melhor por causa da claridade no quarto, né? É, para ela ficar mais quente, o sol bater em posição a ela para ficar um pouco quentinho, né? Como é que faz para limpar o terreno? Separando a sujeira, né? Colocando a sujeira no lugar onde que pode depois pegar, né? Comecei a nivelar o terreno, logicamente, né? Que a minha intenção é fazer uma casa com um sobrado, né? Limpar o terreno, segundamente a nivelar, para depois começar a construção. Faz a limpeza, tira o mato, os tocos que tem no terreno, você arranca, carrega no caminhão e transporta. Como é que faz para limpar o terreno? Separando a sujeira, né? Colocando a sujeira no lugar onde que pode depois pegar, né? Comecei a nivelar o terreno, logicamente, né? No programa de hoje, vimos quais as etapas para fazer o projeto de uma casa. Como medir o terreno. Como fazer o desenho do terreno. Como fazer a planta da casa. Quais as providências que você deve tomar na prefeitura. Qualquer construção ou reforma exige a participação de um profissional habilitado responsável pelo projeto e pela execução da obra. Procure a prefeitura ou o CREA para obter mais informações a respeito. Então, gente, com isso, a gente vê aí, né, os parceiros do projeto, né, que são a prefeitura, o CREA, que vão determinar quem, como, quando, onde e por que executar, né, ferramentas da qualidade que a gente já viu aí. Depois que tiver tudo construído, depois que tiver tudo pronto, a gente leva esse material na prefeitura e leva para o CREA para que esses dois órgãos regulamentadores eles validem nosso projeto e deem o alvará de construção, que é quando a gente vai poder começar a executar alguma coisa da obra, tá? Com isso aí a gente finaliza a nossa aula de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado e até mais.